Sejam todos muito bem-vindos a este nosso último encontro desse ciclo de oficinas. Nós iniciamos lá em 2024, terminando hoje esse primeiro ciclo de quase 2 anos. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, sobretudo com sentimento de gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, podermos estar aqui reunidos em seu nome. Nessa mais uma terça-feira, Senhor, nos dedicamos ao estudo dos seus ensinamentos, contidos nas páginas, Senhor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da doutrina espírita, da codificação kardeciana, sobretudo, Senhor. Nos auxilie, a fim de que possamos cada vez mais reconhecer a importância de continuarmos, Senhor, estudando, mas mais do que isso, colocar em prática tudo aquilo que já sabemos, Senhor, sobre o vosso Evangelho, sobre tudo aquilo que o Senhor nos deixou de ensinamento. Nos auxilie, a fim de que de nós, Senhor, possa sair para todos aqueles que convivam conosco sentimentos de harmonia, de compaixão, de amor, de tolerância, de paciência. E nunca nos falte a oportunidade de trabalho em sua vinha, Mestre. Continue nos abençoando, a fim de que possamos, Senhor, sobretudo, reconhecer a necessidade que temos de praticar o vosso Evangelho e de nos aprimorar cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, dando continuidade aí, hoje é a nossa última reunião desse primeiro ciclo da oficina. Encerramos esse ciclo. Vamos retornar, né? Vamos fazer uma pausa de uma semana. Na outra semana a gente já retorna com a oficina normalmente, começando lá naqueles passos introdutórios, fazendo o transcurso de todo os estudos de todos esses livros que nós já fizemos nessa primeira parte, desde Gênesis até Apocalipse. As últimas 2 reuniões a gente conversou um pouquinho sobre ciclos, né? Conversamos sobre ciclos e agora, hoje é a terceira reunião que nós vamos falar também sobre ciclos, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo espiritual dentro dessa questão de ciclos. O tempo espiritual, a gente vai ver que o tempo, quando a gente fala de Bíblia, ele não é um tempo linear, como a gente está acostumado. Ele é um tempo que carrega um significado mais profundo. Tranquilo? O microfone fazendo barulho? Vou trocar o microfone. Então, quando a gente trabalha com o tempo bíblico, a gente não está trabalhando com o tempo linear. Tá? A gente está trabalhando com algo muito mais simbólico, algo muito mais profundo. Vocês lembram lá em Gênesis que o processo de criação foi 7 dias? A gente viu lá em Gênesis, no iniciozinho da nossa oficina. Esse tempo ele é um tempo metafórico, né? Porque não tem como todo o nosso planeta ter sido criado em apenas 7 dias. Porque Deus não viola as suas próprias leis. E as leis de Deus, elas demandam um tempo para acontecer. É o próprio tempo que ele estipula. Tá? Então são 7 dias puramente simbólicos que a gente tem que compreender qual a chave para a gente compreender o que ele está falando ali. Mas hoje a gente vai tratar justamente sobre isso. O 7 como esse princípio estrutural do tempo. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai recorrer aos ensinamentos contidos lá com os judeus, ensinamentos muito antigos. Dentre eles, a Cabala judaica. Só uma introdução àquilo que conhecemos superficialmente, tá? Aqui a gente está falando de milênios de tradições. E nós iremos trabalhar aqui somente uns conceitos introdutórios acerca da Cabala judaica. O que é importante a gente salientar? Boa noite. O que é importante a gente salientar de cara? Não é aquela Cabala esotérica que a gente conhece, tá? Aquela Cabala que a gente vê no popular. Tá? Aquela Cabala esotérica, ela funciona como uma releitura dessa Cabala original.
a cabala judaica. Só que ela mistura esses ideais da cabala judaica com outros aspectos da mitologia, da alquimia, da magia. Então cria todo aquele cenário muito diferente em vários pontos sobre a cabala judaica original, a primitiva. Então, a cabala judaica, ela nasce dentro da religião judaica. Cabala, por si só, significa algo parecido com tradição recebida, tá? Tradição recebida. Boa noite, boa noite. Qual que é o intuito dessa cabala? Eles buscar aprofundar o estudo da Torá. Torá, quando a gente fala em Torá, a gente está falando dos 5 primeiros livros que está lá no Antigo Testamento, tá? O intuito de buscar um melhor entendimento sobre Deus. Então, o número aqui, quando a gente trabalha essa questão de número, a gente não está trabalhando com números em termos de quantidade, de quantidade realmente. A gente está trabalhando com números em termos qualitativos, de qualidade, a essência dos números, tá? Não é um sentido exato. O número 7, por sua vez, ele apresenta a organização das coisas na natureza. A gente poderia falar que o número 7, quando a gente olha para a natureza, é como se a gente tivesse uma assinatura de Deus, entre aspas, tá? Como é que funciona essa questão da assinatura de Deus? Toda vez que eu faço um serviço, aquele serviço tem características que são exclusivamente minhas. Por mais que seja o mesmo serviço que a dona Mirene faça, que o Wilson faça, que a Duda faça, quando eu faço o serviço, vão ter assinaturas, metodologias que eu utilizei que vão ser exclusivamente minhas. Do mesmo jeito que a dona Mirene vai ter a metodologia dela, o Wilson a dele, a Duda a dela, tá? Então, quando a gente fala em assinatura, é isso. A gente percebe que na natureza há elementos que trazem essa assinatura de Deus. O 7, a gente trouxe alguns exemplos aqui para demonstrar que essa questão funciona tanto num cenário menor, no cenário micro, quanto no cenário macro, no cenário maior, tá? Então, temos aqui o número 7. Vocês lembram lá naquela primeira reunião sobre ciclos que nós falamos sobre várias coisas que tinham o número 7? Vocês lembram de algumas? Lembra, né, gente? Com certeza. Só quer falar do Miren? É, não? Quanto a gente olha para o céu e vê um arco-íris, quantas cores tem ali? Aproximadamente, né? Tem a divisão ali, tudo mais, mas inicialmente são as 7 cores. Tá? Quando a gente fala das notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, quantas são? 7 notas musicais. E isso dentro da escala diatônica, tá? Mas eu tenho que fazer uma correção, que se o Wagner posteriormente assistir essa reunião por algum motivo, ele vai me criticar falando que na verdade são 12, e nós temos que contar os semitons entre elas, tem que contar os sustenidos. Mas as notas básicas mesmo são as 7, tá? Então nós temos ali as 7 notas musicais. O que mais que a gente tem de exemplo? Dias da semana, sim. Só que eu quero falar de um outro tipo de dia da semana. Aqueles 7 dias da semana que está lá em Gênesis. Oi? Ah, o ciclo lunar, né? Cada quarto de ciclo lunar tem aproximadamente 7 dias. O que mais? Sim, também. Mas
Vamos falar um outro diferente agora. Vocês lembram lá no seu Simval, você está aí na mão com Missionários da Luz. Tem um capítulo lá sobre a reencarnação de Segismundo. Quanto tempo que demora para uma encarnação efetivar? 7 anos. Tá? Tem também as 7 igrejas do Apocalipse, quando a gente faz a leitura lá no livro de João. Vocês lembram da segunda multiplicação de pães e peixes? Lembram, gente? Teve duas multiplicações. Boa noite, Ju. Boa noite, Amaro. Teve duas multiplicações de pães e peixes. A segunda multiplicação de pães e peixes sobraram quantos cestos? 7 cestos também que sobraram. Está lá no Evangelho. 7 cestos. Na segunda multiplicação. Lembrando que quando a gente traz aqui esses 7, a maioria ali, a boa parte, são todos números aproximados, tá? São arredondados. Na Lua, por exemplo, a gente não tem um ciclo perfeitinho de 28 dias. Dá 29 dias e meio. A questão das notas musicais, dá 7 notas, mas com os semitons, dá as duas, a gente contar os sustenidos, tá? A questão do Evangelho é uma questão mais bonita, que quando fala 7 cestos que sobraram, dá uma sensação de abundância, de completude. Tá? Então não faltou para ninguém. Sobraram 7 cestos. Da encarnação também, quer dizer que a criança tem ali 6 anos e 11 meses e 31 dias. Então ainda não completou, só vai completar na hora que fizer o 7 completo? Não, também é uma coisa aproximada. Tá? Nosso pensamento contemporâneo ocidental ele tem de ser muito binário, ou 0 ou 1. É bom a gente prestar atenção nisso também. Em que você está falando então, Cláudio? Você está falando que a natureza escolheu o número 7? Deus escolheu o número 7. Deus olhou a forma dos números assim e estava lá. 1, 2, 3. Aí ele coçou a cabeça e falou assim, não, eu gostei daquele 7, eu vou usar aquele tal do 7. É isso? Não, na verdade é o contrário, né? O 7 é que representa aquilo que está na natureza. Tá? Se depois do número 6 tivesse o número 9, a escrita do número 9, ele seria o 9. Mas a gente chama de 7. Então, é somente questão de convenção. Tá bom? Por que a gente está falando sobre isso? Para a gente entender porque essa questão do número 7 para o povo hebreu é muito forte, é muito importante. A gente não consegue entender o contexto de tudo aquilo que está na Bíblia sem entender essa questão do povo judeu. Tá? Porque o Antigo Testamento ele não é um livro cristão. É importante a gente sempre relembrar disso. O Antigo Testamento ele é um livro judeu. Tá? Para eles não existe essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. Para eles existem as escrituras que eles conhecem. Os livros judaicos, esses que estão no Antigo Testamento, eles se justificam por si só. A gente traz esses livros para uma visão cristã e interpreta esses livros à luz do cristianismo, à luz da hermenêutica cristã. Mas os livros se justificam por si só. A fé judaica se justifica por si só. Para um judeu não é necessário o cristianismo para eles poderem interpretar então aquilo que eles creem, aquilo que mantém a fé deles. Para isso. O Alberto que colocou aqui 5 pães e 2 peixes, igual a 7. 5 pães e 2 da multiplicação. Peixes. Muito bom, Alberto. Não tinha parado para refletir nisso. 5 mais 2 dá 7. Então, o Alberto trouxe mais uma informação para nós aí, ó. Vamos, a fim de que conste nos autos, todos nós estamos cientes agora. Bom, por que é importante a gente falar isso, então? Sobre tudo isso que nós falamos aqui agora. Vamos poder avançar um pouquinho agora? Tá tranquilo até aqui? A gente só representou que existem, então, cenários em que o número 7 está presente tanto numa visão micro, mas também ele está presente numa visão macro. As 7 igrejas do Apocalipse aqui, por exemplo, é algo extremamente simbólico. Não são igrejas de templo físico, são igrejas representando comunidades vivas. Tá? Vamos continuar.
Vocês lembram que a gente viu lá em Gênesis que o povo hebreu estava sendo escravizado no Egito? O povo hebreu era escravo no Egito. Aquele povo estava sendo escravizado. Tá? Vocês lembram que teve a tal das pragas? Quantas foram? Tá vendo o perigo do 7? Agora tudo vocês vão achar que é 7. 10 pragas, gente. 10 pragas. Isso. São 10 pragas. O que aconteceu na noite da 10ª praga? Foi a última. Houve aquilo que nós conhecemos como Páscoa. Né? Eles fizeram um sacrifício e o povo então é libertado. De forma resumida, né? No 3º mês, após eles serem libertados, eles chegam lá no deserto do Sinai. Tá? Gravem isso. Gravem isso. Bom, deixa eu mudar aqui para eu pegar outro material agora. Então, lá em Êxodo, o povo hebreu estava vivendo sob gerações e gerações de escravidão. Eles são, então, libertados. Instituem a Páscoa antes da 10ª praga. E essa noite é uma noite muito simbólica que marca o processo de transição do processo de escravidão até a libertação. Eles saem do Egito no dia 15 do mês de Nissan. Tá? Por que do mês de Nissan? O mês do judeu é totalmente diferente do nosso, o calendário é diferente do nosso. A gente segue o calendário gregoriano. O calendário judaico é um calendário diferente do nosso. Esse é o dia 0 da contagem. Tá? Depois, a partir desse dia, o dia seguinte do descanso ligado a essa festividade da Páscoa, começa a se contar 7 semanas completas. Está lá em Levítico 23, 15 e 16. Vocês lembram, né? Vou pegar aqui só para caso a memória de vocês tenha falhado um pouquinho. Aí vocês vão ficar entendidos do assunto também. Ó, Levítico 23, 15. Aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, eles intitularam isso aqui como a festa das semanas. Aí tá lá, ó. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. E oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, um novo sacrifício, um novo holocausto. Tá? Então, desse processo que houve a Páscoa até a chegada no deserto, passaram-se 3 meses. E lá em Êxodo, afirma que no 3º mês após a saída, o povo então chega no deserto. Tá? Só que tem uma coisa muito bonita, que 3 meses, nessa questão aqui, se a gente for olhar no contexto judaico, na tradição judaica, não são 3 meses que a gente está observando aqui, numa visão de nossa, gregoriana. Os dias do mês do calendário judaico são dias diferentes dos nossos calendários gregorianos. Então, acompanhe comigo aqui. Se eu tenho uma semana de 7 dias, quantos dias eu tenho após ter 7 semanas de 7 dias? Vou simplificar. 7 vezes 7 é quanto? Agora sim, né? 7 vezes 7 é 49. Então, são 7 ciclos de 7 semanas. Uma semana tem 7 dias. Então, são 7 ciclos desses, 49 dias. Depois do dia 49º, viria o dia de número 50. Isso, dia de número 50. Só que o dia de número 50 aqui não representa apenas mais um dia. A gente pode contar assim, de janeiro até hoje tem tantos dias. Aí no dia tal vai ser o dia 49. O próximo vai ser um dia como qualquer outro. Mas não, para o povo judeu, esse dia de número 50 tem um simbolismo muito grande. Por quê? O que aconteceu lá no Sinai no dia 50? Gente, nós vamos ter que voltar em Gênesis de novo. Tem jeito, Antônio? Nós vamos ter que começar tudo de novo. No dia 50, o que acontece com o pessoal lá? Eles recebem o quê?
as tábuas da lei, o decálogo. Então, foram 50 dias do processo de libertação até o processo de... Como é que a gente pode chamar isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que chama lá? Revelação. A revelação. Tá? Então são 50 dias desde o dia da libertação até o dia da revelação. 50 dias. Bom, tá tranquilo até aqui? Só que esses 50 dias, esse processo de 7 dias, não acontece somente uma vez na história, tá? E isso é muito importante a gente agora lembrar uma coisa. Quando a gente fala de contexto judaico, é muito importante a gente não deixar de lado a cultura judaica. Não deixar de lado a cultura judaica. Quando o Haroldo estava preparando o material de estudos, ele foi visitar uma região lá na Ásia. E aí, conversando com outro estudioso, teólogo americano, ele conhecia do Espiritismo, ele falou assim: Haroldo, não deixe de comprar os livros de orações do povo judeu. O Haroldo, não, o Haroldo pensou, né, com a sua cabeça. Então, como é que eu explico para ele que Espiritismo não tem esse negócio assim de dogma, de encenação religiosa, de questão cultural, de ficar fazendo aqueles ritos? No Espiritismo não tem isso, né? Aí ele falou para ele, né? Falou assim. Aí o outro teólogo respondeu: se você quer conhecer a cultura de um povo, você tem que estudar também as suas orações. Quando a gente fala de povo judeu, a gente não consegue entender a cultura deles sem a gente estudar orações, sem a gente estudar principalmente também as festas que eles tinham, que eles têm. Tá? Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade em que o Estado ele é separado do processo religioso. Então, a gente tem um direito civil e cada um exerce a sua religião, né? Então, para o direito civil, não importa se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou ateu. Se eu cometo um crime, eu vou responder pela lei civil. Tranquilo? Tá? Só que no contexto judaico, essa história é um pouco diferente. Por quê? Para eles, não tinha essa separação, essa segregação entre direito civil e direito religioso. O mundo deles era um mundo religioso. Era pautado pela religião, pelas festas, pelas tradições, pelos costumes. Tá? Então, as festas do povo judeu é muito importante para a gente entender como que aquele povo pensava, por que eles pensavam, quais caminhos que levaram eles para chegarem nessas comemorações. Por quê? A gente não tem tanto material escrito sobre isso, se a gente for olhar. Por quê? Vocês lembram lá que a gente falou, o Tony falou, eu falei várias vezes, não era prioridade deles em deixar material escrito. Não acontecia essa forma de transmitir os ensinamentos de forma escrita. Era dado principalmente pela oralidade. Então, eles transmitiam os conhecimentos, os ensinamentos através da oralidade. Então, meu pai me ensinou, eu ensino para o meu filho vai ensinar para o filho dele, e assim sucessivamente. Tá? Só que começou a ter muitas guerras e esse povo começou a ficar preocupado com a posteridade. Então, deixaram algumas coisas escritas. A gente tem as discussões rabínicas contidas no livro de Talmud, que é a representação escrita das discussões que eles tinham entre eles ali, que eles deixaram grafados nas páginas do Talmud para posterior estudo. Porque o povo começou a ser tão perseguido que eles falaram assim: olha, se continuar do jeito que está, vai chegar uma época que ninguém nem vai saber que a gente existiu. Se continuar do jeito que está. E eles não... Essa profecia judaica não se cumpriu, né? Eles continuaram, mas tinha essa preocupação. Mas vamos continuar aqui, senão não dá tempo da gente acabar. Então, eles trabalham com essa ideia de que o tempo gira, o tempo pertence a Deus, o tempo gira em torno de Deus. A gente pode separar isso basicamente em dois blocos. São as festas de primavera e as festas do sétimo mês, que ocorre lá no outono. Lembrando que o calendário judaico não é um calendário gregoriano, há diferenças. Ele é um calendário lunisolar. Todo mundo lembra disso, né? Então, os meses seguem ali os princípios da lua, o ano é ajustado de acordo com o sol. As diferenças, eles têm lá um mês bissexto para poder resolver também, tá? Mas de forma que cada mês começa com a lua nova, cada mês tem 29 ou 30 dias.
e o ano tem cerca de 354 dias, aproximadamente. Os nomes dos meses também são diferentes, tá? E o ano não começa no mês de janeiro, por exemplo. Tá? Para o judeu, o ano só vai começar no mês de Nissan, que é por volta do mês de março ou do mês de abril, dependendo da época, tá bom? Tem como a gente converter os meses, mas isso daí, se a gente ficar falando sobre isso, vocês vão acabar dormindo e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos continuar. Qual que é uma festa muito conhecida por nós aqui, que a gente, em certa forma, incorporou no nosso calendário gregoriano, que é a do descanso semanal. Para o judeu, esse descanso ocorria no dia de sábado. Quando Jesus foi curar no sábado, o que aconteceu? Brigaram com ele, não deixaram o moço curar, não. Mas ele curou a si mesmo. Acharam ruim, puxaram a orelha dele. O Shabat ocorre, então, no dia de sábado. Tranquilo? Se ele ocorre no dia de sábado, ele ocorre a cada quantos dias? 7. Ó, cadê o apagador? Vamos lá. A primeira festa que nós temos aqui é o Shabat. Além do Shabat, a gente tem qual outra festa? Hoje a gente conhece aí como Páscoa. Bom, a Duda foi listando todas, mas chegou lá. A gente tem a Páscoa. O que a Páscoa representa para a cultura judaica? A morte de Jesus? Coelhinho da Páscoa? Não. O que a Páscoa representa para o povo judeu? A libertação. Justamente, é a festa mais importante do povo judeu, tá? A Páscoa. Vamos ver, né? Mais uma. Oi? Eu não tô ouvindo, não, Fernando. As tendas. Nós vamos chegar lá nas tendas também. Já quer colocar as tendas ali? Wilson, quer falar? A Rosália falou que renascimento. O quê? Só isso? Ah, sim, Páscoa simboliza renascimento. Obrigado pelo contexto. Páscoa simboliza renascimento. Tá? Ah, antes da gente. Vocês lembram também que tem uma festa lá no livro de Atos? Importante para nós? Que aconteciam as línguas que pegava fogo? Pentecostes. $50. Que é justamente o período que o povo é libertado até a chegada da Torá. Lembrando que era a Torá naquela época, tá? Bom, a festa das tendas, ela... Agora me falou a memória, Toninho. Não sei se ela tá dentro dessas 7. Ela tá? É a Sucota? É a Sucota, né? É. Tá, mas a gente tem essas outras festas também. Não vai dar tempo da gente adentrar em todas, tá? Porque nosso tempo falta 15 minutos, meu Deus do céu. Mas também tem as festas das primícias. Mas pelo menos vocês ficam sabendo da existência delas. Vocês lembram o nome de outra? Tem uma que tem um negócio que toca. O Toninho tá dando a dica ali. Trombetas. Boa, Wilson. Qual é o livro que tem muita trombeta? Começa a bater, tocar umas trombetas, as coisas começam a acontecer? Apocalipse. Muito bom. Tem uma que é muito interessante, que uma vez saindo daqui do trabalho de evangelização, fui até no Via Shopping, aí passeando lá, tava eu e a Duda, não lembro esse dia, acho que ela não tava aqui. Ou tava, não lembro. Foi na época que a Duda tava grávida. Aí a gente passando, vamos supor que ela tava. Aí a gente passando lá na porta da Boticário, tava lá uma placa escrita fechado, feriado Yom Kippur. Yom Kippur. Tava lá. Essa é uma das festas do povo judaico.
Tem que olhar como escreve essa, né? Yom. E a última lá que a Fernandinha falou ali, que a gente está traduzindo aqui agora, que é a festa das tendas. Deu ruim, Tony? Ah, só clicar no fechar. Fechar. Bom, essas são as festas, tá? Mas a gente não vai adentrar na questão das festas agora, porque não vai dar tempo da gente trabalhar cada uma dessas festas. Mas são 7 festas dentro do contexto religioso judaico, tá? Por que a gente está falando sobre essas questões das festas? Porque vocês lembram que a gente leu Levítico ali? Para o judeu, uma semana se chama, para a gente chama semana, né? Para os judeus chama Shavua, significa semana, tá? Só que quando a gente vem aqui no livro de Levítico, eles entendem que Deus fala para eles que agora é para celebrar essa libertação. Aí ele institui o nome, que é semanas, no plural. Então, as festas das semanas. Então a gente tira esse azinho aqui e coloca um OT. Shavuot. Significa semanas, tá? E nisso, a gente consegue trabalhar com algumas shavuas, com algumas shavuots, com o número 7 também, que é muito interessante. A gente só precisa saber o valor do x. Se a gente tem um valor de um x e multiplica por 7, a gente consegue chegar, então, entender quanto tempo que dura esses ciclos. Tá? Primeiro deles, que a gente falou aqui, se a gente imaginar, vou fazer só com um aqui para contextualizar, no livro de Números, no capítulo 14. Isso, número 14, 34. Livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Explorastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano. Por 40 anos levareis o peso de vossas faltas e sabereis o que é o fato de me abandonar. Eu falei, eu mesmo, Yahvé. É assim que tratarei toda essa comunidade perversa amontoada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é ali que morrerão. Ele traz aqui a questão de 40 dias. A cada dia corresponde um ano. A cada dia corresponde um ano, tá? Como é que eu vou saber aqui, por exemplo, aqui, quanto que vale o valor de X? Vai fazer uma regra de 3, Hélio? Alguém quer ter um palpite? Não, vamos fazer aqui, né? A gente... Vamos fazer aqui. Não, tem que fazer regra de 3. Aqui é um negócio mais simples. A gente só precisa trabalhar com integral e derivado. Aí a gente acha. Nunca mais. Não, é coisa simples, gente. Não vai dar tempo da gente explicar os pormenores também, tá? Mas a primeira Shavuot dos dias, o X vale um dia, tá? Então, se eu tenho 7 dias e o X valendo um... Oi? Um ano. Justamente. Porque aí dá 7 anos. Segunda, a gente tem um outro exemplo. Com o X valendo uma semana. Se eu tenho 49 dias, eu tenho quanto tempo? X vale uma semana. 49 semanas. Tem também a de meses, tá? Se X vale um mês, de 210 dias vão valer 210. Muito bem. Então, tem vários outros exemplos também. Infelizmente, não dá para a gente adentrar em todos, tá? Mas eu queria entrar no sexto, que é da semana adâmica. Essa é a mais importante para nós.
As outras não são tão relevantes para o nosso contexto de estudo aqui na oficina. Boa noite, Cristina. Vocês lembram que a gente viu lá na segunda epístola de Pedro, que Pedro fala que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor equivale a um dia? Tá? Então, se eu tenho uma semana de 7 dias, eu tenho uma semana de quantos anos? 7.000 anos. Tá? Então, vamos lá. Semana passada, o Toninho trouxe para nós, da questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: em que época viveu Adão? Os Espíritos respondem: mais ou menos na época que lhe assinalais 4.000 anos antes de Cristo. É isso? 4.000 anos antes de Cristo. Se eu tenho uma semana de 7 dias, onde que está ali Adão nessa semana de 7 dias? Tá chegando? Tá na beirada. 4.000 anos antes de Cristo. Tá. Vamos lá. Adão tá mais ou menos aqui, ó. 4.000 anos antes de Cristo. Era para eu ter circulado aqui, tá? Por quê? A vinda de Jesus está aqui, por volta do 4º dia. Passado 2 milênios, nós estamos aqui. A gente está entrando no último dia da semana adâmica. Tá? No último dia da semana adâmica. Por quê? Oséias trabalha sobre isso, no Apocalipse também trabalha sobre isso. Pedro, quando ele fala sobre isso, ele está citando, na verdade, um Salmo 90, no versículo 4. Tá? Mas a semana adâmica é uma semana extremamente simbólica. Por quê? A gente está trabalhando aqui com ciclos. Então, em que época que viveu Adão? 4.000 anos antes de Cristo. Emmanuel traz para a gente que, mais ou menos nessa época, um planeta da constelação do Cocheiro, um orbe daquela, que no Sol deles, que a gente chama de Sol, para eles chamava Capela, um desses planetas estava passando por um processo de transformação semelhante ao nosso, entrando no mundo de regeneração. Tá? Então, são ciclos. Outros planetas também ocorrem esses mesmos ciclos semelhantes, tá? Tudo dentro dessa lei universal. Se a gente tem uma semana de 7.000 anos, quando chega aqui, eu não tenho só o último dia. Vocês lembram que a gente estava falando lá no iniciozinho que 7 vezes 7 dava 49, mas que mais um não era simplesmente o dia de número 50? Por quê? Se eu completo 7 ciclos de 7, eu chego no momento em que o próximo passo, algo muito maior acontece. Algo muito maior acontece. É aí que entra o mundo de regeneração. É aí que entra todo o processo que a gente vê que João traz para nós no Apocalipse da Nova Jerusalém. É justamente aí, no fim dessa semana adâmica. Tá? E o que é esse mundo de regeneração? No Antigo Testamento, chegou no dia de número 50, depois de todo aquele processo de libertação, chegou no dia de número 50, eles tiveram então a revelação da lei mosaica. Para nós, o que significa isso? O que significa a gente ter contato com esse mundo de regeneração? A Terra atualmente é um mundo de provas e expiações. Vocês concordam? Ela está caminhando para se tornar um mundo de regeneração. Quando chegar ali no final daquela semana, quer dizer que a Terra vai acabar? Não. Deus não constrói planeta para simplesmente acabar assim, sem propósito. Simplesmente só isso. Não é assim que funcionam as coisas. Quando a gente chega no final, a gente está verificando que a transformação moral da humanidade está vencendo esse ciclo. Quando a gente entrar no mundo de regeneração, o mal vai desaparecer completamente? Não. Ainda vai existir o mal.
Só que, diferentemente daquilo que acontece hoje, ele não vai ser tão predominante. Tá? A intensidade do mal não vai ser tão alta igual é hoje. O egoísmo, que é tão forte, ele vai perder força. Ele vai perder força. Vocês lembram numa questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta o que aconteceria com a humanidade se abolisse a família? Os espíritos respondem que seria uma recrudescência ao egoísmo. Então eu imagino que no mundo regenerado, a instituição familiar vai ficar cada vez mais forte, cumprindo com seu papel. A gente vai ver famílias realmente melhor estruturadas, e eu não estou falando aqui somente em questão financeira, mas principalmente lares estruturados com amor, com equilíbrio, com bondade, com respeito, os filhos respeitando os pais respeitando os filhos, cada um entendendo o seu papel dentro desse processo do seio familiar. Porque é na família que ocorre a regeneração que a gente precisa. A gente não consegue sair do convívio daquelas pessoas que a gente precisa passar. Imagina que isso funciona como uma teia. Eu consigo seguir por vários caminhos. Então eu estou no meio da teia aqui. Eu posso seguir por aqui, eu posso seguir por aqui, para cá, para lá. Mas eu estou dentro da mesma rede. Então se eu encontrei com fulano aqui, aquele fulano que eu encontrei é um fulano que eu já convivi com ele há muito tempo. Fulana que está aqui, convivi com ela há muito tempo. Então eu estou mais ou menos dentro do mesmo círculo de pessoas, convivendo mais ou menos com as mesmas pessoas. Então eu vou passar por experiências que eu preciso passar com aquelas pessoas. Em outra encarnação, eu vou escolher ir para o caminho de cá ao invés do de lá, eu vou encontrar com a pessoa que eu precisava encontrar que eu não encontrei na encarnação passada. Por quê? Nós estamos dentro da mesma rede. A gente não consegue fugir dessa rede, nem que a gente quisesse muito. A gente está onde a gente precisa estar. Cristina, você está em cima da hora, mas pode. Só para a gente... Essas conversas são boas. Tá? Por que é importante a gente estar falando sobre isso? Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente trazer um tema dessa magnitude para a gente falar em 45 minutos é muito pouco. Muito pouco, para não falar impossível. Olha só, a temporada do Demédio também tem 7, é um ciclo. Ó. Mas, para ficar um gostinho de quero mais, é bom a gente estudar, né? Aqui a gente traz só os pincelados, só os princípios, para fomentar o estudo. Mas é muito simbólico, eu acho que talvez foi, dentre tudo aquilo que nós trabalhamos ao longo desse ciclo da oficina, o que mais me marcou foi uma carta de Paulo. Porque Paulo, ele trabalha sobre isso. Ele trabalha em cima disso, na questão do saber, na questão de que adianta saber tantas coisas se a gente não cuidar do nosso íntimo. E aí eu vou fazer a leitura dessa carta para a gente, não a carta inteira, né? Só um fragmento, para a gente poder encerrar. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E ele fala o seguinte: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará.
Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanta ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem a fé, esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que nós vimos, aquilo que realmente importa é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E não tem como mesmo. Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Relembrando que na próxima semana a gente não tem oficina. Vamos fazer uma pausa de uma semana. A gente retorna na primeira terça-feira do mês de março deste corrente ano. Iremos recomeçar com aqueles processos introdutórios. E esse último ciclo durou quase 2 anos, né, Toninho? O próximo ciclo também deve durar mais ou menos esse mesmo tempo aí de quase 2 anos. Tá bom? Então, a gente espera todos aí novamente na terça-feira, dia 3 de março, para a gente poder dar mais um início novo para esse novo ciclo da oficina. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, mais uma vez, inspirados por esse sentimento de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu durante o transcurso, Senhor, dessa retomada do ciclo da oficina. Agradecemos a todos os trabalhadores que estiveram conosco durante este empreendimento cristão, trabalhadores físicos, trabalhadores espirituais. Agradecemos, Senhor, a todas as boas inspirações que nos foram endereçadas, por todo o amparo, por todo o acolhimento que tivemos, Senhor, não somente na esfera espiritual, mas também na física. Agradecemos por todo o aprendizado que adquirimos nessa caminhada. Possamos, Senhor, realmente interiorizar tudo isso que o Senhor nos deu a oportunidade de aprender, transformando os nossos corações, fazendo, Senhor, com que a luz possa brilhar mais forte, mesmo que ainda seja tão fraca. Nos auxilie a fim de que nossa fé possa estar cada vez mais firme, Senhor. Que possamos estar mais dispostos a recomeçar sempre que for necessário. Que possamos não ter medo das quedas, Senhor. Que possamos vencer cada etapa, cada processo que às vezes enxergamos como intransponíveis. Nos ajude, a fim de que possamos, Senhor, termos a consciência de que hoje já estamos muito melhor do que antes, apesar de ainda estar longe do nosso objetivo final. Mas que possamos, Senhor, cada vez mais convertermos tudo isso que já aprendemos em motivação necessária para continuar com esse processo de aprendizado, principalmente de transformação íntima. Continue nos abençoando como sempre, que assim seja, graças a Deus.